Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula prática sobre tecido cartilaginoso, ou simplesmente cartilagem. Bom, nesse esquema aqui, eu coloquei os dois tipos de cartilagem que nós veremos as lâminas correspondentes. Então, aqui à esquerda temos um esquema da cartilagem hialina, e aqui um esquema da cartilagem elástica. Reparem que a conformação é a mesma, porém a coloração é diferente. E eu vou explicar isso mais adiante. Bom, aqui é a cartilagem hialina corada com a coloração hematoxilina e eosina, que vocês estão acostumados. Então, aqui é a peça de cartilagem, aqui é a matriz cartilaginosa, e nós temos então as células da cartilagem. Mais na periferia, nós encontramos os condroblastos, que são as células mais ativas, que são as células que produzem ativamente a matriz extracelular. Quando essas células adentram, ficam aprisionadas pela matriz extracelular, elas se chamam condrócitos. E os condrócitos têm uma atividade metabólica reduzida. Eles ficam localizados em lacunas, espaços na matriz, porque essa matriz aqui ela é rígida e ela não permite que as células fiquem mudando de lugar. Elas ficam localizadas dentro desses espaços, dessas lacunas na matriz. Os condrócitos, eles podem fazer mitose, ou seja, se dividir e originar outros condrócitos dentro dessas lacunas, formando então os grupos isógenos. Aqui eu coloquei dois núcleos, né, exemplificando isso. Então, na periferia nós temos os condroblastos e no interior condrócitos. Reparem que a lacuna tem um formato diferente. Dos condroblastos é um pouco mais alongada, dos condrócitos mais arredondada. Bom, nessa cartilagem hialina aqui nós temos representado o pericôndrio. Peri quer dizer ao redor, côndrio, cartilagem. Então, é um tecido conjuntivo denso, modelado, que reveste a cartilagem. Aqui ele aparece nas duas faces da cartilagem porque está em corte, mas ele reveste toda a cartilagem. E é aqui que estão, então, os vasos sanguíneos que vão nutrir o tecido cartilaginoso, que é avascular. Então, a nutrição vem dos vasos aqui que estão presentes no pericôndrio. Né? O tecido que forma o pericôndrio é o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Então, esses núcleos aqui são de fibrócitos, né, desse tecido. Bom, nesse esquema aqui do lado, então, nós temos a mesma conformação, pericôndrio, pericôndrio, condroblastos, condrócitos, matriz cartilaginosa. Mas eu fiz em tom de vermelho o desenho, porque a cartilagem elástica, para mostrar que ela contém fibras elásticas na matriz extracelular, é necessário utilizar um outro corante, que se chama orceína. Esse corante dá um tom avermelhado, castanho, mais marrom para esse tecido. Então fica fácil de fazer o diagnóstico, né? Uma peça de cartilagem com essa coloração, né, a matriz mais arroxeada e o pericôndrio mais rosado, é a cartilagem hialina. Já uma coloração bem diferente, né, mais avermelhada, castanha, é a cartilagem elástica. Se corássemos com HE, hematoxilina e eosina, essa cartilagem elástica, não ia mostrar as fibras elásticas da matriz extracelular. Né? Por isso é utilizado esse outro corante. Vamos às lâminas, então. Aqui, uma peça, então, de cartilagem hialina, tá? A gente tem aqui o pericôndrio,
Aqui em um pouco mais extenso esse pericôndrio, vejam que é mais rosado, em função das fibras de colágeno presentes no tecido conjuntivo propriamente dito denso. E aqui nós vemos então muitas lacunas, né? Eu fiz poucas lá no esquema para a gente poder visualizar melhor, né? Reparem então que nas extremidades, né, a gente tem aqui os condroblastos e imersos na matriz condrócitos. E bem diferente então, mas a mesma conformação, pericôndrio, pericôndrio, aqui está a cartilagem elástica, né, corada com orceína. Essa lâmina aqui é uma lâmina de orelha, né, que tem a cartilagem elástica, portanto. E aqui então a gente vê as lacunas, onde estão os condroblastos na periferia, condroblastos, e os condrócitos imersos na matriz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desejo bons estudos. Até!